vamos entrar agora em tipos de contratos, né? Que é o capítulo 2 aí do Código Civil, na sequência dos contratos, né? E o primeiro contrato é o contrato de troca ou permuta. Fácil, contrato de troca ou permuta é o nome do contrato. E o conceito é simples, né? A troca ou permuta é o contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa para receber outra, que não seja dinheiro. Troca ou permuta. Eu tenho um cavalo preto e vou trocar um cavalo marrom e faço um contrato de troca ou permuta. E por que eu faço o contrato e simplesmente não troco? Para não dar problema. E dá problema, professor? Dá. Eu troquei o meu cavalo preto saudável, bonito, todo bonitão e tal, por aquele cavalo marrom, né? E a vantagem que eu tenho aqui é porque todos que eu tenho aqui na minha rocinha aqui é dessa linhagem aí, ó, desse aí, né? E eu quero desse. Essa é a vantagem que eu estou levando aqui, né? Mas o meu é saudável, é bom, bonito e tal. Vamos fazer um contrato de troca ou permuta? Vamos. Qual é o fundamento? Artigo 533 do Código Civil, anotem aí. É o artigo 533, é a base legal. E por que eu devo fazer o contrato? Agora vem um detalhe. Porque o meu contrato é saudável, o meu cavalo é bom, bonito, saudável, caro, né? Paguei 12 mil no meu cavalinho. Aí eu pego outro cavalo e ele me garante, não, um cavalo bom, bonito, tal, saudável, tal, não tem problema. Aí quando eu pego, o cavalo está doente, tem uma infecção, tá com a pata quebrada, mancando, não sei se percebem. Se eu não tivesse feito o contrato de troca ou permuta, né, colocando lá as cláusulas, né, que, né, diz que o cavalo do outro lado, que a res corpórea do outro lado é perfeita, saudável, vacinado, atestado, certificado, etc, etc. Se eu não coloco isso no meu contrato, o que acontece? Não tem como eu reclamar. Porque o outro fala assim, não, você pegou sabendo, a gente conversou aquele dia, você me deu o seu, você sabia. Vai ficar a palavra de um contra o outro. E as palavras voam e os escritos ficam. Então vale o escrito, por isso se faz contrato de troca ou permuta. Eu dei esse exemplo assim, né? Simples, né? Mas isso vale para veículo. Ah, professor, o meu carro é assim, 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 assado, ele conferiu, andou, abriu o motor, né? Não rajou, não deu isso, não deu aquilo, não deu vazamento, ele deu uma volta, gostou. Peguei o carro dele, a mesma coisa. Beleza, trocamos o carro. Fui lá, assinei o documento, assinou o documento, transferiu, pagou os impostos, tal. Fizemos. Qual o problema? Por que eu vou fazer um contrato de troca e permuta? Porque dá problema. Porque o judiciário está lotado desse tipo de problema, né? De troca e permuta onde não existe um contrato. Porque o contrato ele disciplina, ele regulamenta, ele diz que o carro preto tem a roda tal, tem o vidro assim, os vidros são perfeitos, banco, motor, né, abriu, né, um mecânico foi lá e checou, testou isso, a quilometragem é essa, óleo esse, assim, assado, bateria, está lá. O outro carro branco assim, assado, rodas tais, tamanho tal, ano tal, veículo tal, combustível, né, está no contrato. Faço a troca, faço a permuta mediante a tradição, né, a troca, né, efetiva real da res corpórea, a tradição. Faço a tradição, né, e aí o que acontece? Não acontece nada, tá tudo certo. Mas se acontecer algo que não está dentro do combinado expressamente no contrato de troca ou permuta, tem como eu executar esse contrato na justiça, reivindicando aquele algo que não saiu de acordo com o contratado, que não saiu de acordo com o combinado. Óbvio que antes de entrar na justiça, eu ligo para o meu coleguinha e falo, ô coleguinha, você falou que tinha tal coisa e não tem. Você tem que me ressarcir isso daí, né? Tem que me dar isso em dinheiro, tem que pagar, tem que fazer. A gente trocou de carro, mas eu não conferi na hora, tá faltando step o carro. Isso é uma peça obrigatória, tem que ter. Eu vou gastar no step aí 100, 200, 300 conto aí não tem como. Você tem que me dar isso em dinheiro, eu quero, né? Não, fica tranquilo, eu vou te dar. Resolveu. Mas se a pessoa não faz isso, se a pessoa não faz esse ressarcimento, então há uma pretensão resistida do outro lado. Esta pretensão resistida do outro lado gera uma litis, uma luta, um litígio. Luta, litis, litígio. Essa luta, litis, litígio vira um processo baseado em quê? Baseado nesse contrato de
troca ou permuta que não foi cumprido, né? E fica fácil executar o contrato de troca ou permuta porque ele é expresso, ele é certo, é um direito líquido, certo e determinado. Não são as palavras, porque as palavras voam e os escritos ficam. As palavras, né? Ele fala de um lado, eu falo do outro, é o que ele diz contra o que eu digo, e aí, né? Mas o contrato não, ele vem para dirimir essa questão, para resolver. É um contrato resolutivo, ele resolve a questão. Contrato de troca ou permuta é o número 1 aí, tá, pessoal? As coisas cujas propriedades se transferem são da mesma espécie, um carro por outro carro, um cavalo pelo outro cavalo, acabei de falar, né? Isso daí é fácil, tranquilo de se compreender, não tem muito o que falar não, né? Bom, lembrando que as características da troca é a bilateralidade, onerosidade, consensualidade, comutatividade, né? A forma solene ou não solene? Forma solene, que é a que eu me refiro aqui agora. Mas há contratos não solenes, de troca ou permuta, há contratos não solenes também, né? Que é quando eu vou lá no meu vizinho, vamos trocar o cavalo. Aí eu troco o cavalo de uma forma não solene. É possível? É possível, forma não solene de troca, mas é um contrato de troca ou permuta, tá? E, por final, né, a execução imediata. Como é que é a execução imediata? Não é com pagamento. Execução... Pessoal, vocês estão compreendendo aqui? As 3 aulas anteriores, né? Primeira aula, contrato, né, de compra e venda. Segunda, eu faço um aprofundamento. Terceira, falo de cláusulas especiais. Aqui agora, encerrei compra e venda. Estou falando de contrato de troca ou permuta. Quais são as características? As mesmas do contrato de compra e venda. Bilateral, oneroso, consensual, comutativo, forma. A prática é o não solene, a forma não solene de troca ou permuta, mas eu aconselho fazer uma forma solene, que é a forma escrita, mas a prática normalmente é a forma não solene. Troco um aparelho de som, uma guitarra, um cavalo, um carro, faça essa troca não solene, né? Pode ser feito assim? Pode, né? Só não haverá troca não solene, a exceção para a não solenidade é no caso do imóvel, né? No imóvel por conta da escritura, mas o resto de tudo pode ser não solene. E todas as características do contrato de compra e venda, aqui eu estou falando de troca ou permuta, todas as características. Só que a última característica, atenção, aí tem a diferença, né? Do contrato de troca e permuta para o contrato de compra e venda. Qual que é a última característica que se diferencia? Perguntinha difícil essa, hein? Quem não assiste a aula erra, vai lá no Google e não consegue falar, porque no Google não tem. Seria uma pergunta assim: qual é a diferença entre contrato de compra e venda e contrato de troca ou permuta do ponto de vista de suas características para a sua existência? Ó, né? É filosófico isso. É claro que eu não vou fazer isso, é muita maldade, né? Mas a diferença é a execução imediata ou, né? É no caso da execução imediata. Essa última característica, a execução imediata, mediante ao pagamento em dinheiro, é no contrato de compra e venda. Agora, na execução imediata da coisa, diferida, deferida, trocada, é a troca, é a permuta. A execução imediata é a troca. Trocou, está feito. Execução imediata. Para troca e venda, ou para troca ou permuta. Para compra e venda não, né? Eu dou a coisa e recebo o dinheiro. A diferença básica é essa, só essa. E todas as outras características são mantidas. Por isso que são 3 aulas para falar de contrato de compra e venda, com cláusulas especiais e todo o embasamento. E agora eu venho de forma rápida, objetiva, prática e falo o que é troca ou permuta, que eu mantenho tudo que eu falei. Só que nessa última característica não é uma troca por dinheiro, é uma troca de uma coisa, é a troca da res corpórea por outra res corpórea, uma troca, uma tradição entre os objetos. Trocou os objetos, está feito o contrato.
Normalmente não solene, indica o contrato solene, principalmente se o objeto tiver um valor expressivo. E é isso, tranquilo, fácil, simples, né? E não tem mais o que se falar. Bom, é disciplinado pelo artigo 533 do Código Civil, né? E aplica-se... Eu falo sem ler o negócio. Eu tenho que ler primeiro, né? Eu vou ler aqui pra gente. Olha que interessante, ó. Troca ou permuta, artigo 533. Ó, o que eu acabei de falar, viu, doutores? Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda. Acabei de falar, né? Professor, você já tinha lido antes? Eu já tinha lido antes. Professor, você já sabia? Já tinha sabido. É para ficar didático, não é para ficar interessante. É isso, tá? Mas a base de tudo que vem adiante é o contrato de compra e venda. É isso. Fechou aqui. Não preciso nem continuar lendo. Ele explica aqui, ó, com as seguintes modificações: salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por... tem esse detalhe: pagará por metade das despesas com o instrumento da troca, né? Então, se eu estou trocando um carro com um cavalo com outro cavalo e tiver uma despesa de transporte, por exemplo, né? O meu vai ser transportado na carrocinha, no caminhão, assim, o seu também e tal. Quanto é que dá tudo aí para trazer pegar? O caminhão que vai deixar o meu aí, já pega o seu e traz para mim. Esse caminhão mesmo, precisa não é 2 caminhões, vai lá, leva o meu, deixa aí, pega o seu, traz para mim. Quanto que ficou esse caminhão? Ficou R$1.000. Meio a meio. É o que está dizendo aqui o artigo 533. Não queria descer nesses detalhes não, mas é um detalhe interessante, né? É rachado meio a meio. Toda vez que tem uma permuta, metade de cada um. Se tiver despesas, metade de cada um. Só isso que quer dizer o artigo, né? Número 2, e é anulável a troca, pessoal. A troca é anulável, não é nula, é anulável. Por que não é nula? Porque ela não é nula, ela vale. Se eu aceitar, está valendo. Mas se eu não aceitar, ela é anulável. Entende a diferença de nulo para anulável? Anulável se eu aceitar, beleza, não é nulo. Mas se eu não aceitar, ela é anulável. É isso, essa é a diferença de nulo para anulável. Então, o segundo inciso do 533 diz que se houver uma diferença no preço, nos valores, na verdade, os valores são desiguais. Olha, quando a gente conversou, vizinho, sobre o meu cavalo aqui, meu cavalo está vacinado, tem todos os certificados, tem todas as vacinas desse ano, está tudo certinho. Poxa, você me falou que tinha, cadê o certificado? Você não me mandou. Eu vou ter que dar essa vacina, eu vou gastar quase R$1.000 aí só para poder mandar em ordem, tá? Vou ler o artigo aqui. É anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge alienante. Tem um detalhezinho aqui a mais aqui que eu vou falar em seguida. Por enquanto, essa troca pode ser anulável se houver valores desiguais, né, em relação a essas questões. É anulável por conta disso, né? Então, eu posso falar, eu vou anular por conta de que você me prometeu uma coisa e era outra, vamos resolver. Aí resolve, se não resolve, é anulável. Ponto. Agora, a diferença, o a mais, que eu acabei lendo aqui, né, que eu não ia ler, mas eu li, é que se há uma troca, né, de bens, de objetos, entre ascendentes e descendentes, avô, pai, filho, ascendentes e descendentes, né? Filho, pai, se é uma troca entre estes. Agora vem o detalhe: sem consentimento dos outros e do cônjuge, aí é anulável. O que significa isso? Significa que eu tenho 3 filhos, João, Pedro e Maria, mas eu gosto mais do João. Vocês estão entendendo? Vocês entenderam o que acontece? Aí eu troco o meu carrão, eu esquece carro. Aí eu troco a minha casa na chácara, minha chácara maravilhosa, por uma casinha humilde do João. Eu falo: João, vai morar na chácara e eu fico com a sua casa, vamos fazer uma troca.
Você está se dando bem, João. Seus irmãos não podem saber. Que horrível isso. Isso acontece, pessoal? Acontece. Infelizmente acontece, né? O pai e a mãe falam assim: não, filho é tudo igual, eu amo todos os meus filhos igualmente, não tem uma diferençazinha. A gente sabe que tem, mas a gente fala que não tem. Mas tem, mas não tem, né? Pode ter um amor sim, igual, né? Mas ama mais um, ama um pouco mais o outro. Vocês entendem? Tem amor para todos, mas tem um amor que é maior. Tem, a gente sabe que tem, né? E os irmãos brigam por isso, né? Quem tem irmão sabe o que eu estou falando. Então, nesta questão de troca, eu troco a minha casa que eu moro com meu filho João. Aí os outros falam: ô papai, não, você pode trocar não, você não pode trocar sua casa não. Eu disse: desculpa, pai, não pode. Mas como assim não posso? Porque o advogado, professor lá da faculdade, que dá aula de obrigações contratuais, direito civil para o que Pedro falou, que se você trocar a sua casa com o João, né, a casa dele é inferior à sua, você está me deserdando em vida, mas é isso que está fazendo, está me deserdando em vida. Não, eu não concordei. Eu tenho que dar satisfação para você? Tem, porque a lei fala que é anulável essa troca. Vocês entenderam? A troca não é nula. Por que ela não é nula? Se eu faço a troca com o João, pego a casa inferior dele, vou morar lá e dou a casa boa para ele, se eu faço essa troca, o que acontece? E os outros filhos falam: meu pai está maluco, mas ele faz o que ele quiser, a casa dele, o problema dele, eu já tenho minha casa, tenho minha vida, deixa ele trocar. Bom, é anulável, mas eu não vou anular, porque aí eu dou meu consentimento, está tudo certo. Tem que ser por escrito no cartório, senão eu posso anular. É isso, é anulável. Eu não queria entrar nesses detalhes não, porque senão fica muito extenso, né? Mas é um detalhezinho interessante, né? Então, para esse tipo de contrato, troca ou permuta, tem esses detalhes aí. Tranquilo, pessoal? Fácil? Maravilha? Né? Passamos ao segundo contrato. Segundo tipo de contrato. Contrato estimatório. O que é um contrato estimatório? Por estimativa, né? Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens ao consignatário que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituindo-lhe a coisa consignada. Precisa mais, pessoal? O que é um contrato estimatório? Quando eu falo da coisa consignada, é o contrato de consignação. Professor, eu nunca ouvi falar desse contrato de consignação. Vamos lá, vamos esclarecer, vamos trazer do abstrato para o concreto, das teorias, né, do Código Civil para a vida cotidiana, do dia a dia. O que é um contrato estimatório? Essa segunda forma de contratar. Segunda não, terceira, né? Segunda ou terceira? Troca ou permuta são duas. Terceira, contrato estimatório. Esse contrato estimatório é o contrato consignado. Então eu estou tentando aqui lembrar o exemplo da prático das consignações, né? Como que isso acontece na prática. Tem vários exemplos, vários, né? De consignação. Mas eu queria um mais fácil, assim, que você capta na hora. Bom, enquanto eu não me recordo aqui exatamente de alguém famoso para dar o exemplo, mas o contrato estimatório ou contrato de consignação é assim: eu tenho uma loja, né, de bens, objetos e tal, né? Aí a pessoa vem e me oferece o produto, fala assim: olha, você não quer vender o meu produto e tal, custa tanto, assim, assado. Eu falo: olha, no momento eu não tenho interesse, né? Mas se você quiser, podemos fazer um contrato estimatório para, por estimativa, verificar se sai, se não sai, se vende, se não vende, e nós fazemos aí o contrato estimatório, que é o contrato da coisa consignada. Esses teus produtos eu coloco nas minhas prateleiras consignado. Se vender, eu te pago. Se não vender, você leva de volta o que não vender. O que vender eu te pago, o que não vender eu te devolvo. É isso, pessoal. Olha, faço contrato estimatório. Vou ler o texto de novo. Pelo contrato estimatório, o consignante, o vendedor, que se chama consignante, entrega bens móveis ao consignatário, entrega para mim,
que fica autorizado por ele a vender, pagando aquele preço ajustado. A gente faz um ajuste, né, de quanto vai ficar. Olha, fulano, ó, eu vou vender por 10 aqui, quanto que custa? 6, eu vou vender por 10, tá? Vendendo dos 10, 4 é meu, eu te pago 6 por produto que vender. O que não vender, eu te devolvo. Contrato estimatório, contrato de coisa consignada, né? E aí eu posso colocar um prazo para fazer isso. Ó, vai ficar por 1 mês, vai ficar por 3 meses, vai ficar uma semana, não vai ficar um dia, né? Então se estabelece um prazo para fazer essa consignatória, para fazer as trocas, né? E é isto que diz o 534 do Código Civil nessa modalidade de contrato chamado contrato estimatório, que é a consignação. Vocês entendem? Olha só, falamos do contrato de compra e venda em 3 aulas. Nessa terceira aula, cláusulas especiais. E agora tipos de contrato, né? Tipos de contrato, falamos do contrato de troca, permuta e contrato estimatório. Agora estamos falando de contrato estimatório. Nessa modalidade de contrato estimatório, é um contrato de consignação, não é? E aí vamos agora, pessoal, para a terceira forma, né? Terceira forma, contrato de doação. Anotem aí, contrato de doação. Professor, preciso fazer um contrato para doar? Precisa, principalmente se for um imóvel, né? Porque imóvel é escriturado. E o ITBI, Imposto de Transação de Bens Intervivos, entre eu e a pessoa que eu estou vendendo, é um valor, um percentual. Se eu não me engano, 4, 4,5, depende, né? Mas quando eu faço a doação, é o dobro. Olha que governo. Eu ia falar uma besteira aqui, mas deixa pra lá, né? É o dobro. Vocês sabiam que é o dobro? Se eu fizer uma doação para o meu... Se eu vender para o meu filho, 4%. Se eu doar para o meu filho, 8%. Pode levar no cartório, vocês vão ver. Tem várias taxas aí e tudo. E além disso, na doação tem um detalhe a mais ainda, né? Não está aqui não, mas eu vou falar para vocês da prática aí, de 20 anos que eu tenho nessas coisas aí. O que acontece? Além disso, quando eu vou doar para o meu filho, se eu for doar para o meu filho, olha só que interessante, o cartório tem que pegar, é feita uma perícia no meu imóvel, o cartório faz uma perícia no imóvel para ver se o valor é aquele mesmo, para ver se não há fraude, para ver se não existe um problema aí nessa doação aí, por que eu estou doando para ele, né? Além do imposto ser o dobro, ainda tem essa questão ainda, existe uma perícia, para se calcular inclusive o imposto devidamente, né? Porque já que é doação mesmo, vale 300 mil meu imóvel, eu vou doar para o meu filho, eu falo que é 50, eu falo que é 40 mil, eu falo que é 60 mil. Não. O cartório tem um sistema, que eu esqueci o nome aqui agora, que manda fazer uma avaliação, tá? Salvo engano, é um funcionário da prefeitura, nem é do cartório, é da prefeitura que faz a avaliação, entrega para o cartório essa avaliação, aí se calcula o imposto, que é o dobro do imposto da venda comum. Contrato de compra e venda, até 4,5%. Contrato de doação, de 8% para cima, em torno de 8% de imposto de transmissão de bens intervivos, ITBI. Só que nesse caso da doação tem essas questões. Bom, mas vamos ao contrato de doação na prática, né? Aqui, além desse detalhe que eu acabei de falar aqui, né? Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, não tem que explicar, né? Transfere seu patrimônio, bens ou vantagens para outra pessoa. Patrimônio, bens ou vantagens para outra pessoa, né? E as exceções, tem exceções? Não tem exceção para doação, mas tem diferenças, né, nas doações. Se eu vou doar para um amigo, é uma situação. Se eu vou doar para um sócio, para qualquer pessoa, para um conhecido, né? Se eu vou doar para uma pessoa desconhecida, né? São sistemas de doação tranquilo. Mas quando eu vou doar para o filho, aí tem esse detalhe aí, por conta de que, para se evitar fraude contra credores, eu estou sendo executado na justiça, eu tenho vários problemas financeiros, não vou botar no meu nome nada, não vou botar mais nada no meu nome, agora eu boto tudo no nome dos meus filhos, e não pago os outros, mas eu tenho uma casa, tudo bem, é impenhorável, lei de bens de família, impenhorabilidade de imóvel para uso próprio, o imóvel único, lei 9.099 de 1995, salvo engano, essa é a lei de bens de família. Não interessa se é uma mansão, ela é impenhorável se for o único imóvel que eu tiver, só que eu tenho 2,
esse segundo pode penhorar. Vou botar no nome do meu filho. Entendeu? Por que a doação dificulta a doação para o filho? Por isso. Aí vai, avalia, verifica as certidões da justiça para ver se não tem dívidas, se não tem débitos, se não tem todos esses problemas que eu estou falando, e o imposto ainda é o dobro na hora da doação para o filho ou filha, para ascendentes e descendentes. Não é só para descendentes não, tá, pessoal? Doação para descendentes e para ascendentes. Doar para a mãe, doar para o pai também tem a mesma questão, tá? É doação para ascendentes e descendentes. Falei de filho porque é o que eu lembrei aqui agora, né? Então, não se pode doar bem penhorado. Se houver um bem penhorado e fizer uma doação, dá fraude contra a execução, né? Existe uma execução de dívida contra mim. Aí eu faço o quê? Meu carro foi penhorado, porque eu não paguei uma dívida. Aí eu pego meu carro e dou ele, faço uma doação. Dá fraude. Fraude e execução, né? E aí existem questões penais, questões civis, tá? Que a gente não vai se aprofundar aqui, porque senão a gente não termina a questão dos contratos. Mas basicamente é isso. É um contrato unilateral, porque somente o doador contrai obrigações. Só o doador contrai obrigações. Só eu que estou doando, eu pago o imposto na hora de transmitir. Eu que estou doando, que pago a escritura. Eu que estou doando, se for um veículo, pago o documento de transferência. Na doação, ele é unilateral por conta das obrigações serem unilaterais. Então tem essa característica aí. Unilateral, liberalidade, transfere o patrimônio, né? Ou vantagens, etc. e tal. A doação é um contrato mediante o qual uma parte, por espírito de liberalidade, enriquece a outra, dispondo de um direito em seu favor e assumindo uma obrigação. Toma para você, é seu. A obrigação que eu tenho é de pagar a transferência, pagar tudo, e daí por diante é seu. E encerra-se aqui este contrato de doação. Tranquilo, né? Falei o básico, o mais importante, dando esses detalhes aí de impostos, doação para ascendentes e descendentes, tem essas questões, né? Que realmente, né, incide aí. Pessoal, o contrato de doação, ele está disciplinado no Código Civil através dos artigos 538, né, que trata de disposições gerais, que essas que eu falei aqui agora na aula, e vai até, aí tem várias outras questões, né, aí vai falando todos os detalhes que eu falei aqui, né, quando a questão do ITBI, né, Imposto de Transição de Bens Intervivos, né, a questão entre ascendente e descendente, que mais? Doação. Então, todas as questões aqui são faladas. Até a questão da sucessão, né? Por que eu não estou entrando em detalhes? Porque essa é aula de sucessão, é aula de inventário, né? Doação causa mortes. Doação causa mortes. Por que está sendo doado? Porque houve uma morte. Doação causa mortes. Imposto de transmissão de bens causa mortes. O ITC, né? Imposto de Transmissão de Bens, ITBMC, CM, causa mortes, né? É isso, é bem grande o nome, né? Que incide sobre os inventários, né? Há uma doação? Qual a doação? A pessoa vem a óbito, deixa de ser pessoa, passa a ser coisa. Já viram o termo decujus? Decujus significa coisa. Então a pessoa deixa de existir, passa a ser coisa. E os bens deixados pela pessoa, que agora não existe mais, né, deverão ser inventariados. Com a inventariação se transfere as cotas lícitas para os herdeiros, né, e se pagará um imposto em cima disso. Uma doação causa mortes. É isso, está dentro desse tema de doação, disciplinado pelos artigos 538 em diante, 38, 39, 40, 41, né? 543, 544, e aí vai falando sobre essas questões que eu falei agora, né? Tudo em relação à doação. Doação de ascendentes e descendentes, ou de um cônjuge para outro, importa adiantamento do que lhe caberá na herança. Então, olha só, quando eu faço um adiantamento, faço uma doação, eu tenho 3 filhos e dou uma casa para um filho, só para um. Primeiro tem aquela questão que eu acabei de falar, que não pode sem a ciência dos outros. Os outros têm que estar cientes e têm que estar de acordo. Além disso, deles estarem cientes e de acordo, isso ainda importa, isso ainda significa
dizer que eu estou adiantando a herança. Vocês já viram isso? Tem famílias que têm muitos bens, muitos imóveis. Tem 10 imóveis. O casal tem 10 imóveis e tem 2 filhos. Aí a filha não tem casa. Eu vou dar uma casa para ela. Eu tenho 10, vou dar uma casa para ela. Eu moro em uma e tenho mais 10. Eu moro em uma e tenho mais 10. Tenho 11, mas eu vou dar uma casa para ela. De acordo com o artigo 544 do Código Civil, eu estou adiantando a herança dela. Estou adiantando a herança dela. Não é assim, pode doar. Porque se eu vier a óbito hoje, né? Aí o que acontece? A viúva Meira vai morar nessa casa, na 11ª, sobra 10 casas. Na hora de dividir, 9 para cada lado, mas e a que já ganhou a casa? A que já ganhou a casa fica na vantagem? Não, por causa, esquece os números que eu falei, 11, 9 e tal, não é bem assim a divisão não, né? Mas se ela levou uma casa nessa vantagem aí, ó, a doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa em adiantamento do que lhes cabe por herança. É isso. Então, pessoal, uma leiturinha aí em cima dos artigos subsequentes, né? Dá um esclarecimento sobre a questão da doação. Basicamente, a doação tem diversos aspectos aí que demandaria pelo menos 2 horas e meia de aula para tratar de todos os assuntos aqui, mas são assuntos, normalmente, a maioria deles tem a ver com sucessão, né, que são as aulas de direitos sucessórios, direito civil e direitos sucessórios. Então tem a ver com isso daqui, como o nosso objetivo aqui é falar dos contratos, e aí nós estamos trabalhando aí esta modalidade de contrato, que é o contrato de doação, tá? Tranquilo, né? O que mais? Então tem essa questão da doação. Bom, um detalhe aqui, revogação da doação. É possível revogar a doação? A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Pode ser revogada a doação. Eu dou a casa para fulano não paga impostos, não paga IPTU, não paga água, não paga luz, não paga nada. E no meu combinado, embora a obrigação seja minha, eu falei isso já agora anteriormente, a obrigação, quando eu faço a doação, os encargos é por minha conta na doação, porque a doação é pessoal, uma das características da doação, o contrato de compra e venda, uma das características dele é a bilateralidade. Doação e permuta, bilateralidade. O outro contrato de consignação, bilateralidade, mas no contrato de doação, não. Uma das características do contrato da doação, diferente dos outros contratos, é que ele não é bilateral, ele é unilateral por conta da obrigação. A obrigação é só minha. Eu dou, eu pago todos os documentos, transferências, tudo. A obrigação é minha. Então, se nós perguntarmos, a diferença do contrato de doação para os outros é que o contrato de doação ele é unilateral, ele não é bilateral. Unilateral, por conta da obrigação, né? A questão da revogação incorre da seguinte maneira: eu faço a doação, eu pago todos os documentos, pago tudo e deixo a pessoa morar. Mas aí há uma questão de ingratidão do donatário, né? O que é uma questão de ingratidão do donatário? Ele atentar contra a minha vida? É um caso, né? Caso Suzane Richthofen, né? Como é que ela vai ser sucessora de bens dos pais cujo ela assassinou? É um caso de ingratidão, ela não herda, né? Não tá. Aqui fica implícita essa questão, mas nas sucessões fala a mesma coisa, né? É um caso de ingratidão. Eu poderia citar aqui outros casos aqui, mas é isso, pessoal, né? Se há uma ingratidão de quem recebeu, né, poderá haver uma revogação, sim. Esse é um ponto, né? Inexecução de encargos também, né? Eu recebo por doação um imóvel que é tombado pelo patrimônio histórico da capital, do Distrito Federal, da Unesco, não sei da onde, etc. Existem legislações que trabalham essas questões e eu ganhei. Quem me passou numa obrigação unilateral de doação pagou tudo, me deu zerado, estou dentro e não cuido. E por ter essa questão histórica,
tomado por um patrimônio, eu tenho que manter as características, preservar as características do imóvel por conta dessa questão, dessa lei, dessa legislação, e eu não faço isso. Então eu vou ler o artigo 555 para finalizar este tipo de contrato. Esse tipo de contrato de doação, no item revogação da doação. A doação poderá ser revogada por ingratidão, já falamos, ou por inexecução do encargo. Que encargo é esse? É essa questão. Eu teria que preservar, não preservo, eu teria que fazer, não faço, né? E é isso, pessoal, né? Revogação do contrato de doação. Doação tem várias outras características, tá? É bem extensa a matéria. Teria que ser. Eu estou tendo um pouco de dificuldade para poder se aprofundar em todos os temas, porque eu peguei só 2 módulos, né? A obrigação contratual, né, era para que eu desse aí em 3 módulos, né? Como eu estou dando 2 módulos, eu estou apertando as aulas em 2 módulos, o que acontece? Ainda tivemos um feriado, né? Agora essa semana, então eu estou tendo que condensar, né? Sem dispensar o essencial, o principal, o que é importante, né? Não estou dispensando nem estou pulando, mas eu estou condensando muito do assunto aqui por conta desse curto espaço de tempo, né? O primeiro módulo foi com a outra professora, né? E esses 2 módulos aqui nós tratamos muito assunto, né? Mas alguns assuntos como doação, por exemplo, eu tenho que condensar e operar em cima do que é mais importante, embora tudo seja importante, mas trazendo aí os conceitos mais elementares, mais trabalhados, para dar uma clareza do que é o contrato de doação. Então a principal característica do contrato de doação é essa: a obrigação é unilateral, ao contrário dos outros que são bilaterais. Bilateral na troca, bilateral na compra e venda, bilateral na consignação, mas na doação não é bilateral, é unilateral a obrigação. Eu dou por mera liberalidade e faço a sua doação numa obrigação unilateral. Unilateral porque só eu tenho obrigação. Estou te dando uma casa, vou pagar a escritura, vou transferir, vou te dar prontinho, vou pagar tudo, tá aí, é seu. Pronto, acabou, fechou a doação, toma, leva que é teu. Mas poderá haver a revogação dessa doação nessas 2 hipóteses: uma ingratidão de quem recebeu, aí tem várias situações, ou uma inexecução de algum encargo que ele deveria fazer e não faz. E aí ele recebe um bem que ele deveria preservar pela natureza, por lei estadual, por lei da cidade, por estatutos da cidade, etc. E ele não faz isso, aí eu sou obrigado a revogar e pegar de volta, porque ele não está dando conta de cuidar daquilo que é dele agora, que está doado. Aí existe essa possibilidade de revogação da doação. Claro, tranquilo, fácil de compreender. Passamos, portanto, pessoal, a um outro tipo de contrato. Qual é o tipo de contrato? Contrato de fácil, agora é fácil. Vocês falam assim: puxa, professor, cansei já o horário. Não, pessoal, até meia-noite ainda é sexta-feira. Esse bichinho, né, quando eu falo isso, né? Tô brincando, gente, não vai até meia-noite não, né? Até umas 9 para meia-noite. 9 já era, agora é 9h40. Não, mas vai ser rápido, porque agora é fácil compreender agora. Qual o próximo contrato, qual é? Locação. O que é contrato de locação? Locação das coisas. O que é locação das coisas? Locação de imóvel urbano. O que é locação de imóvel urbano? É o contrato do aluguel da casinha, do aluguel da chácara, do aluguel da fazenda, do aluguel do apartamento, o arrendamento rural, o arrendamento mercantil, arrendamento de terras, parceria agrícola, etc, etc. É a locação de coisas. Ok? É isso. Onde está disciplinada a locação de coisas? Primeiro que eu tenho uma lei do inquilinato para imóveis residenciais e urbanos, né? Tem uma lei do inquilinato que facilita muito isso, né? Que é a regulamentação disso que eu estou falando aqui. Mas sem a lei do inquilinato e pelo Código Civil, eu tenho aqui, 565 do Código Civil, que me diz que na locação de coisas, professor, você está falando de locação de imóveis? Não, estou falando de locação de coisas. Pode ter imóveis? Pode, por isso que eu falei que tem lei do inquilinato. A lei do inquilinato é especial. Aqui é geral, o código é uma legislação ordinária, geral, enquanto que a lei... Uma pergunta boa para a nossa prova: qual é a diferença entre lei de inquilinato e lei ordinária? Aí vocês vão dizer que a lei do inquilinato é uma lei especial para a locação de imóveis, enquanto que a lei geral
ordinária é a que está no Código Civil. Essa é a diferença. A lei do inquilinato é para locação de imóveis, enquanto que o Código Civil é para locação de coisas. Que coisas? Quaisquer coisas que eu venha alugar está aqui no Código Civil. Vou alugar a barraquinha do pula-pula, locação de coisas. Vou alugar a carrocinha, locação de coisas. Vou alugar o barracão, o galpão, locação de... Vou alugar a piscina, vou alugar a chácara, vou alugar o pula-pula, locação de coisas. Uma das partes se obriga a ceder a outra por tempo determinado ou não, aí a gente coloca o prazo, né? O uso e gozo da coisa não fungível, né? Vai usufruir da coisa que é minha, vai usar mediante um pagamento, né? De coisa não fungível. Por que não fungível, pessoal? A coisa é certa, é determinada. Eu sei o que estou locando. Eu estou locando uma piscina, uma chácara, um carro, locação de carro, locação, mesas para festinha. Estou fazendo a locação de coisa não fungível. Coisa infungível é outra. Daqui a pouco eu explico a diferença. Coisa fungível, coisa certa, né? Mediante certa retribuição. Vocês viram que eu não falei de dinheiro aqui? Mediante a certa retribuição. Porque a retribuição pode ser em dinheiro, não pode ser em outra situação. Eu posso trocar serviço, posso trocar por dinheiro, pode ser por um outro bem, né? Então, esta locação de coisas está no Código Civil, enquanto que a locação de imóveis tem a lei do inquilinato, é outra situação, né? Com detalhes a mais, né? Mas não, com detalhes especializados, não é a mais, especializados. O a mais está aqui mesmo, né? A questão geral. Então, pessoal, é fácil trabalhar locação de coisas, mas a perguntinha capciosa, né? Aquela perguntinha que todos ficam assim, qual será a pergunta relacionada a esse tema de locação de coisas, já que é tão simples, né? Locação de coisas é a resposta, porque a locação aqui não é de imóveis que eu estou falando, eu estou falando de locação de coisas, e as coisas podem ser o pula-pula, pode ser a carrocinha, pode ser a piscina, a chácara, pode ser um carro, pode ser uma fazenda. Locação de coisas não é locação de imóveis. Para locação de imóveis eu tenho a lei do inquilinato, né? Não, separada, é especial. E qual a diferença da lei especial para o Código Civil? O Código Civil é uma lei ordinária, né? Uma lei ampla e restrita. Um Código Civil, o Código da Sociedade Civil Organizada, é o Código Civil. Bom, locação tá aí. Aí, pessoal, 565 do Código Civil, anotem aí, 565 do Código Civil, é o artigo que disciplina a alocação de coisas e os demais, né? Aí vem falando, o locador é obrigado a fazer isso, o locatário é obrigado a fazer aquilo, e aí vem toda a disciplina da alocação nesses artigos do 565 em diante, tá? Ó, o locador é obrigado a entregar ao locatário a coisa alugada com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa ou em contrário. Vocês entendem, né? Que não tem necessidade aqui de nós descermos a esse detalhe, né? Eu vou alugar um imóvel e não vou entregar ele destruído, vou entregar ele exatamente como eu peguei. Está lá na lei do inquilinato, mas está aqui também no 566. É isso, não precisa ir com profundidade nesses detalhes, né? 567, 68, então fala aqui das obrigações de locador e de locatário, locador e de locatário, vai falar aqui das obrigações, né? Questão de pagar pontualmente o aluguel, levar ao conhecimento turbações de terceiros, restituir coisa finda a locação, né? Eu recebi o imóvel mobiliado e devolvo sem mobília? Não pode, eu tenho que devolver com a mesma mobília. Se houver um problema na mobília, eu tenho que comunicar e falar, houve um problema em tal mobília, vamos substituir, vamos resolver, vamos consertar, vou ter que te pagar o preço porque a culpa é minha, né? Ou não. Então se faz o acerto aí. Então tá aqui, ó, o locador é obrigado, o locatário. Então 566, o locador é obrigado. Locador, quem loca? 569, o locatário é obrigado. Quem? O inquilino. Locatário, inquilino. Eu estou falando inquilino, mas não é inquilino, porque é coisas, né? Só para dar um exemplo, para ficar fácil a compreensão aqui. E aí vai, pessoal, né? Fechamos aí, locação. Vamos lá. Mais um contrato. Tá acabando, falta pouco.
Falta pouco que é tudo... como eu falei nas primeiras aulas, o mais longo é entender o contrato de compra e venda, porque ali estão todas as características dos contratos. Compra e venda ele é completo, né? Agora eu venho contrato de consignação, contrato de permuta, doação, né? E aí vem as pequenas diferenças, né? Todos lá são bilaterais, doação é unilateral, né? Consignação eu não pago porque é consignado, só se houver uma... Vocês entendem? Então, tudo que nós falamos agora, né? Agora, vamos lá. Contrato de comodato. Anotem aí, comodato, artigo 579 do Código Civil. Para que serve o comodato? Comodato é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Não expliquei ainda a diferença de fungível e infungível, né? Coisas fungíveis, coisas fungíveis, pessoal, elas são coisas corpóreas, né? É uma res corpórea certa, determinada, fungível, portanto, né? Enquanto que as infungíveis, elas são coisas incertas e indeterminadas. Eu tenho um computador aqui na minha frente, é uma coisa fungível. Quanto que vale esse computador? Não sei, mas ele é fungível. Se eu for vender ele, né? Então eu tenho um objeto, tem a consensualidade, tem a bilateralidade, um que vende, um que compra, mas na hora da comutatividade, da equitatividade entre o preço, entre a coisa e o preço, entre a coisa e o valor, nessa hora é que o computador que é fungível vira algo infungível. Se eu fizer uma troca, não, o computador pelo outro. Se eu fizer uma troca, não. Mas se eu pegar dinheiro, o dinheiro ele é infungível, porque ele varia, porque ele não tem uma forma, é o dinheiro. Ah, professor, o dinheiro tem forma de papel, negativo, nada disso, né? E o Pix não tem forma de papel. E as transferências bancárias, transferências eletrônicas e várias outras formas de pagamento. Então o dinheiro não tem forma, correto? Entenderam que não tem forma? Não tem, ele é infungível, enquanto que o computador ele é fungível, né? É um exemplo. Vou tentar achar outros exemplos aqui na sequência do que eu vou falando, mas o comodato, que é o contrato que eu estou falando agora, o comodato é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis. Perfaz-se com a tradição do objeto. O que é tradição? Já falamos. Tradição é a entrega da coisa corpórea, da res corpórea, a entrega da coisa física. Esta lapiseira, vou fazer um comodato dela, tá? Vou te emprestar essa lapiseira, vou te emprestar através de um contrato de comodato. Por que tem que ficar claro que há um contrato e que é um comodato? Tá? Eu estou falando de uma caneta, pessoal, mas não se faz comodato para caneta, né? Se faz comodato para terras, para imóveis, até para um veículo, né? Pode-se fazer um comodato, até se deve fazer um comodato, mas, vamos dizer assim, né? Eu vou fazer um comodato. Eu tenho uma cliente aqui na cidade, que eu fiz isso para ela esses dias, porque ela tinha uma área, ela tem uma área que ela cria os bois, o gado dela, na área dela. E o vizinho, eu cuido aqui para você, eu faço isso, aquilo, me cede um pedaço da sua terra, ela cedeu, estava lá. Aí ela veio me perguntar, o que você acha? Eu falei, eu acho, tá tudo certo. Ah, mas ele está arrumando uns problemas aqui, mudou a cerca assim, mudou a cerca lá, colocou o cerco onde eu não falei que não era para... Eu não estou gostando. Aí eu falei, comodato para você não ter problema. Ele pode meter um uso capião, ele pode mudar a cerca, ele pode fazer coisas que você não quer e você não vai poder fazer nada se ele alegar que é dele, mesmo que haja documento no seu nome, né? Se você está lá na posse da terra que não é sua, de forma mansa, pacífica, tranquila, por um determinado tempo, utilizando com consentimento do proprietário, isso pode acabar em uso capião ou outros problemas, né? Aí faz o comodato, que é o empréstimo gratuito. Ó, fulano, fica aí, pode ficar, não tem problema nenhum, assina aqui para mim, reconhece firma. Ó, tá dizendo aqui que você pode ficar desse jeito, que a área mede tanto, é minha área e eu estou te emprestando. É só isso, tranquilo, tá? E quando você sair tem que me entregar do meu jeito. É um comodato. Comodato é isso, pessoal.
a segurança de que você não vai tomar um problema, um prejuízo mais à frente aí, ser roubado, enganado, esbulhado, né? Principalmente em questões de terra acontece muito isso, tá? É um contrato, ao contrário dos outros, também unilateral. Por que unilateral, pessoal? Se tem dois lados? Porque a obrigação é só minha. A terra é minha, eu estou emprestando, a obrigação de pagar os impostos dela é minha, o IPT, o imposto rural é meu, o imposto sobre a terra é meu, tudo que está naquela terra, qualquer problema que der ali, o problema é meu. Eu estou emprestando, não é dele, é emprestado, ele está ali emprestado. Obrigação unilateral. Então, a diferença do contrato, tanto de doação quanto do contrato de comodato, em relação aos outros, é a questão da obrigação unilateral, não é bilateral, unilateral. Então, o contrato é unilateral, real e gratuito. Por que real? Porque tem uma coisa, né? Real. Tem como elemento essencial a obrigação de o comodatário devolver a coisa. Ponto final. 579 do Código Civil, tem vários outros artigos que disciplinam as questões aí. 580, 82, aí fala de filhos, fala de uma série de questões aí relacionadas a esse contrato de comodato. Então, passamos aí, faltando 5 minutos, faltando 6 minutos para fechar, tá, pessoal? Contrato de mútuo. O que é um mútuo? O que é um mútuo, pessoal? Vamos lá. Vocês estão meio desanimados hoje? Eu vou ter que falar de mais um, fora o mútuo. Estou até pensando em pular o mútuo aqui. Não, mas dá tempo. Não, mas o outro é simples. O outro é prestação de serviço e empreitada. São mais 3, na verdade. Pessoal, o que é o mútuo? Vamos lá. É um auxílio o mútuo é um empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir o mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. A exigência da restituição pelo mutuário de que recebeu coisas do mesmo gênero, qualidade, quantidade, enseja a discussão, né, quanto à admissibilidade. Então, pessoal, o mútuo, né, que é um empréstimo de... Olha só, eu falei de comodato, que é um empréstimo gratuito. Finalizou, empréstimo gratuito, comodato. No mútuo, né, eu estou te emprestando uma coisa fungível, tá? E uma coisa fungível, eu estou te emprestando uma coisa fungível, mas essa coisa fungível ela tem uma variação, né? Eu te empresto gado, é fungível. Vocês entendem a diferença? É fungível o gado, né? É uma coisa real, palpável e tal. Mas quando você for me devolver, você não vai me devolver o mesmo gado. Vocês entendem isso? Eu vou mudar um exemplo. Eu te empresto um tonel aí com 1.000 litros de leite. 1.000 litros de leite é o que eu te empresto. Você vai me devolver o mesmo leite? Não. Deu para entender a diferença agora? Esse é o mútuo. Tá aí o mútuo. Eu te empresto 1.000 litros. Quando você for me devolver, você vai me devolver também 1.000 litros de leite. Só que não são os mesmos 1.000 litros de leite. Existe a fungibilidade, né? Uma coisa que se aproveita pela outra, uma coisa igual a outra, mas que não é a mesma coisa. Chama-se mútuo. E esse mútuo, né, tem que ter as seguintes características: a mesma qualidade, a mesma quantidade. Anote aí, qualidade, quantidade. São 3 aspectos: quantia. Eu anotei. Qualidade. Gênero. Mesmo gênero, mesma qualidade, mesma quantidade. Gênero, alimentício. Qualidade, leite A. Quantidade, 1.000 litros. Então tem que ter o mesmo gênero, mesma qualidade, mesma quantidade. São as características do mútuo. E o mútuo é isso, é empréstimo de coisa fungível. Não é infungível, tá, pessoal? Não é como dinheiro. Te empresto dinheiro e não, é fungível. É uma coisa física, corpórea, mas não vai voltar o que eu te emprestei. Vocês entenderam? Chama-se mútuo isso, né? Mútuo. Eu não lembro da origem do termo, mas depois eu vou trazer para a gente essa questão. Mas o mútuo é isso, tá? Então, se eu te emprestar 1.000 litros de leite, ô vizinho, te emprestar 1.000 litros de leite, tá? Para você fazer suas coisas aí que você está precisando, mas quando você me devolver, você tem que devolver o mesmo gênero que é o leite.
a mesma quantidade e a mesma qualidade. Não vai botar água aí não, como é que ela fala? Oxigenada, então, não vai fazer essas coisas não, eu estou te entregando leite puro, tá? É isso, pessoal, tá? Contrato de mútuo, tem esse contrato, ok? Tem aí os artigos que disciplinam o mútuo, que é do 586 em diante, falam essas questões que eu estou falando aqui, de autorizações, de qualidade, mútuos com fins econômicos, e etc e tal. Infelizmente não dá para aprofundar, né? Bom, fechando o mútuo, o contrato de prestação de serviços, não preciso entrar em detalhes do que é, vocês sabem, mas eu vou falar. Prestação de serviço que não estiver sujeita a leis trabalhistas ou especiais. O que a lei trabalhista fala? Que todo mundo tem que ter registro em carteira de trabalho. Lei trabalhista, CLT, é obrigatório. Acho que é o artigo 1º da CLT. Todos, independente, tem que ter registro em carteira. Ah, mas aí eu vou lá só para fazer um parafuso na porta. Aí não vai pela lei trabalhista. Aí é um contrato de prestação de serviço. Ponto, é isso. Vou prestar um serviço, contrato de prestação de serviço. Vou só pintar o rodapé. Vou fazer uma placa na faculdade. Contrato de prestação de serviço. Vou prestar um serviço dessa natureza, não empregatícia e não especial. Vou prestar um serviço. É isso. Não vou entrar em detalhes de prestação de serviço, porque falta só 1 minuto, né? E eu tenho que falar ainda de... Vamos lá, peraí. Está no 593 do Código Civil, em seguintes contratos de prestação de serviço, que dispensa também muitos comentários, né, pessoal? Presta o serviço, contrato de prestação de serviço, né? Por último, para fechar, contrato de empreitada. Eita, vai ficar faltando ainda depósito, mas eu vou fechar a empreitada, porque não dá tempo. O que é o contrato de empreitada? Eu chamo o pedreiro para fazer a calçada da minha casa e ele vira para mim e fala assim: olha, eu cobro para fazer essa calçada aí, acho que vai levar uns 3 dias, minha diária é R$150, você vai pagar R$450 para fazer essa calçada, 3 dias, R$450, se o tempo estiver bom. Se chover e precisar de mais um dia, 4 dias vezes 150, se chover 2 dias, 5 dias vezes 150. Contrato de prestação de serviço pela diária 150. É isso, prestação de serviço. Mas eu não estou falando de prestação de serviço, eu estou falando de contrato de empreitada. E o contrato de empreitada está disciplinado no Código Civil também, né? Na sequência do que nós acabamos de falar. E a empreitada é o 610 do Código Civil. O empreiteiro é aquele que faz a empreitada, não é o prestador de serviço aleatório para um serviço específico. O empreiteiro, ele tem a sua estrutura como se fosse uma empresa e ele não pega um contrato que varia, ele pega um contrato de coisa certa e determinada. Olha, eu vou fazer toda a pintura do seu imóvel por empreitada. Se demorar 1 dia, se demorar 10 dias, se demorar 20 dias, 30 dias, você vai pagar o mesmo valor. O valor para pintar o seu imóvel é de R$3.000. É o que eu cobro por essa empreita, por esse serviço de empreitada, né, disciplinado no artigo 610 do Código Civil, e os demais, infelizmente, não temos como aprofundar, porque já estamos aqui no horário, e só tem eu aqui na faculdade, mais ninguém, e o secretário, né? O resto já foi tudo embora. O pessoal das 9 horas vai embora, 9, 9h10, eu fico aqui até fechar, ainda levo o menino para casa, porque ele não merece, né? Mas vocês também não merecem, né, pessoal, né? Combinado, não sai caro. Até às 10, está no contrato. Aula de contrato. Então é isso. Pessoal, espero que tenha ficado claro tudo que nós tratamos aqui na aula de hoje. Oi, pois não. Então, desculpa, estou só colocando o contrato de empreitada, né, por tempo determinado, é isso? Deixar como... Não, o contrato de prestação de serviços e o de empreitada, nenhum dos dois tem tempo, né? Mas costuma-se convencionar um tempo. Mas a diferença da prestação de serviço, eu presto um serviço específico como prestador de serviço especializado e faço um contrato para isso.
Vou fazer banho e tosa no seu cachorro, te prestando um serviço como veterinário, ou como assistente, ou como casa que destinada a esse fim. É uma prestação de serviço. Eu não estou sujeito a CLT porque eu não sou seu empregado, nenhuma legislação especial, né? Só te presto um serviço como advogado, como médico, como tosador, acabei de falar, como técnico informático, né? Mas na empreitada não, existe uma estrutura diferenciada, é como se fosse de empresa para empresa. E nessa questão diferenciada de empresa para empresa, da empreitada, o artigo 610 diz que o empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela, só com o seu trabalho ou com ele ou materiais. Então estamos falando de uma obra. Qual é a obra? Quero fazer a calçada. A calçada vai ser por hora. Você vai ser meu empregado? Não. Você vai prestar o serviço para mim? Não. Vamos fazer uma empreitada? Vamos. Quanto é que vai ficar essa calçada? Ao invés de pagar 150 horas, né, pela prestação de serviço, na empreitada o serviço é certo. É o serviço certo e determinado. Qual é o serviço certo e determinado? A obra. A palavra é a obra. Como assim, professor? A palavra é a obra? É o que está na lei. A lei fala. O empreiteiro de uma obra. Então é a obra. Empreitada é para obras. Prestador de serviço, informática, pintura, banho e tosa, advogado, médico é prestador de serviço. Empreiteiro não. Empreiteiro é obra. Obra. Está aqui. Uma obra. Tranquilo? E essa obra, não é, tem um preço certo e determinado. Então essa calçada vai te custar R$500. Se você levar 10 dias, se você levar um dia, se você... o que o empreiteiro faz? Ele faz rápido, para resolver rápido, para pegar o serviço. É bem melhor por empreitada. Essa é a questão. Tranquilo? Então, fechamos aí, né, esse último contrato. Eu ia falar de contrato de depósito, provavelmente eu vou fazer um vídeo, lanço lá no nosso grupo de web lá, tá? Para a gente trabalhar em forma de resenha ou resumo sobre depósito, tá? Que aí complementa o que a gente não conseguiu falar aqui, que ficou faltando só depósito mesmo, só ficou faltando depósito, né? Mas eu não quero descumprir o que foi combinado não, até mesmo que depósito é um assunto meio complexo, né? Depósito judicial, tem várias questões aqui que envolvem depósito, né? Legalidade, ilegalidade, tal, e aí fecharíamos aí essa questão, né, do depósito, dos contratos, né, com o depósito. Então, pessoal, é isso. Contratos, obrigações contratuais, tá? Né, em 2 módulos que nós tratamos isso, lembrando que esse segundo módulo aqui teve um probleminha de uma aula a menos, mas muita matéria, né? Só tem hora para entrar, não tem hora para sair. Vocês me perdoem aí, tá? Levar até as 10 horas todos os dias, né? Vocês me perdoem, mas não tem jeito, né? Missão dada é missão cumprida. Ontem a gente deu uma aliviada, né? Parou um pouquinho antes, porque eu não queria misturar esse assunto de hoje com o de ontem, porque o de ontem já foi muita coisa, então não ia dar certo, tá? E aí fica aí para refletir, pensar, né? Eu disponibilizo aí os links aí no nosso grupo para que vocês possam revisar a matéria e como se aprofunda na matéria de contratos. Como se aprofundar? Lendo, obviamente, a legislação, que traz, né, uma compreensão melhor do que nós falamos aqui. Eu falei todos os artigos, e são muitos, do 481 até os 626, que é o que eu falei aqui, né, é muito assunto, né? Ficou depósito de fora, mas aí eu vou fazer um vídeo separado só para contrato de depósito, né? E é isso, e ponto final.